Você já percebeu como alguns dias parecem conspirar contra você? Acordou mal, o trânsito estava impossível, alguém te tratou mal e de repente você se pega naquela espiral descendente onde tudo só piora? E aí você lembra da lei da atração e pensa: droga, eu tô atraindo mais coisas ruins agora. Mas aqui está o problema que ninguém te conta sobre manter uma vibração alta. Não se trata de fingir que tá tudo bem quando claramente não tá. Existe um jeito muito mais real e honesto de fazer isso, e é exatamente isso que vou te mostrar hoje. A grande mentira que te venderam sobre a lei da atração é que você precisa estar feliz o tempo todo, que você precisa negar seus sentimentos ruins e colocar um sorriso falso no rosto enquanto repete afirmações que nem você mesmo acredita. Isso não só não funciona, como ainda te faz sentir pior, porque agora, além do problema original, você tem a culpa de não estar vibrando alto o suficiente. Vou te contar uma coisa que mudou completamente minha perspectiva sobre isso. Há alguns anos atrás, eu estava passando por um dos piores períodos da minha vida. Tinha acabado de perder meu emprego, estava com problemas financeiros sérios e ainda por cima tinha acabado um relacionamento importante. E eu conhecia a lei da atração, sabia que precisava manter uma vibração alta para atrair coisas boas, mas, sinceramente, eu me sentia uma fraude total. Como eu ia fingir que estava bem quando tudo estava desmoronando? Foi aí que eu entendi algo crucial. Manter uma vibração alta não significa negar a realidade ou fingir que problemas não existem. Significa encontrar um ponto de equilíbrio emocional mesmo quando as coisas estão difíceis. E existe uma diferença enorme entre essas duas abordagens. Deixa eu te explicar o que realmente está acontecendo quando falamos de vibração. Cada emoção que você sente tem uma frequência energética. Quando você está com raiva, medo ou tristeza profunda, você está em uma frequência baixa. Quando está em paz, esperançoso ou grato, você está em uma frequência mais alta. Mas aqui está o truque que você precisa saber. Você não precisa pular direto da raiva para a alegria. Na verdade, tentar fazer isso geralmente não funciona, porque é muito irreal para o seu sistema acreditar. O que você precisa fazer é subir a escada emocional um degrau de cada vez. Se você está com raiva, o próximo passo não é alegria, é frustração. E depois disso, talvez seja a irritação leve, depois tédio e, eventualmente, você chega na neutralidade, que é um lugar muito mais poderoso do que as pessoas imaginam. A neutralidade é onde a mágica realmente acontece. Quando você está neutro, você não está resistindo à sua realidade atual, você não está brigando com o que é. E quando você para de resistir, você para de alimentar energia para aquilo que não quer. É como parar de remar contra a correnteza. Você finalmente pode começar a mudar de direção. Mas como você faz isso na prática? Como você sobe essa escada emocional quando está no fundo do poço? Eu vou te dar estratégias específicas que funcionam de verdade, não essas coisas genéricas que você encontra por aí. A primeira coisa que você precisa entender é que emoções difíceis não são suas inimigas, elas são mensageiras. Quando você está com raiva, medo ou tristeza profunda, você está dizendo algo importante, está alertando sobre uma necessidade não atendida, um limite que foi cruzado ou uma perda que precisa ser processada. Se você simplesmente tenta suprimir essas emoções com pensamento positivo forçado, você está ignorando mensagens importantes e criando mais resistência interna. Então, o primeiro passo para manter uma vibração mais alta em dias difíceis é, paradoxalmente, permitir que você sinta o que está sentindo. Mas existe uma maneira específica de fazer isso que não te deixa preso nessas emoções. Você reconhece a emoção, você a nomeia, e você a sente no seu corpo sem criar histórias elaboradas sobre ela. Por exemplo, se você está com raiva, em vez de pensar, eu sempre sou tratado injustamente, ninguém me respeita, minha vida é sempre assim, você simplesmente percebe, eu estou sentindo raiva agora. Tenho uma tensão no peito e minha mandíbula está travada. Você tira a história dramática e fica apenas com a sensação física. E quando você faz isso, algo interessante acontece. A emoção geralmente passa muito mais rápido porque você não está mais alimentando ela com pensamentos.
Depois que você reconheceu a emoção e permitiu que ela existisse sem julgamento, o próximo passo é o que eu chamo de encontrar o próximo melhor sentimento. Você não tenta pular para alegria ou gratidão se isso parecer falso demais. Você só procura um pensamento que te faça sentir um pouquinho melhor do que você está sentindo agora. Se você está devastado porque perdeu o emprego, você não vai repetir, eu sou grato por estar desempregado, porque isso é ridículo e o seu cérebro não vai aceitar. Mas você pode pensar, eu já passei por situações difíceis antes e sobrevivi. Ou, pelo menos agora eu tenho tempo para pensar no que eu realmente quero fazer. Esses pensamentos são mais verdadeiros e, por isso, têm mais poder de te mover para uma vibração um pouquinho mais alta. Agora, existe uma tomada extremamente poderosa que muitas pessoas subestimam quando se trata de manter a vibração alta em dias difíceis. E essa tomada é o seu corpo físico. A maioria das pessoas trata a lei da atração como algo puramente mental, mas o seu corpo é uma parte enorme da equação. Quando você está em um estado emocional baixo, o seu corpo reflete isso. Os seus ombros ficam caídos, sua respiração fica superficial, você se move mais devagar. E o incrível é que essa relação funciona nos dois sentidos. Se você mudar seu estado físico, você pode influenciar diretamente o seu estado emocional e energético. Isso não significa que você precisa ir para a academia, fazer um treino pesado quando está se sentindo mal. Às vezes, o mais poderoso que você pode fazer é simplesmente mudar a sua postura. Endireite a sua coluna, abra o seu peito, respire mais profundamente. Esses pequenos ajustes enviam sinais completamente diferentes para o seu cérebro e começam a mudar a sua química interna. Uma técnica específica que eu uso e que funciona absurdamente bem é o que eu chamo de reset de 5 minutos. Quando você perceber que está em uma espiral descendente, você para tudo o que está fazendo e faz o seguinte. Primeiro, você respira profundamente por 1 minuto inteiro. Respirações lentas e profundas, enchendo seu abdômen, não apenas seu peito. Isso ativa o seu sistema nervoso parasimpático e literalmente acalma. Depois, você movimenta seu corpo de alguma forma por 3 minutos. Pode ser uma caminhada, pode ser dançar uma música que você gosta, pode ser fazer alguns alongamentos. O importante é tirar a energia estagnada que está presa no seu sistema. E, finalmente, no último minuto, você pensa em 3 coisas específicas pelas quais você é genuinamente grato naquele momento. Não coisas genéricas como sou grato pela minha família. Coisas específicas, como sou grato por ter água limpa para beber, ou sou grato porque meu corpo está funcionando bem o suficiente para eu respirar sem esforço consciente. Esse exercício de 5 minutos pode parecer simples demais para funcionar, mas te garanto que se você fizer isso de verdade, você vai sentir uma mudança clara na sua energia. E você pode fazer isso quantas vezes precisar durante o dia. Mas tem um outro componente crítico para manter uma vibração alta em dias difíceis que a maioria das pessoas ignora completamente, e esse componente é o ambiente ao seu redor. Você não vive em uma bolha. Você está constantemente sendo influenciado pelas energias das pessoas ao seu redor, pelas coisas que você consome, pelos espaços em que você passa seu tempo. Se você está tentando manter uma vibração alta, mas passa o dia todo consumindo notícias negativas, conversando com pessoas que só reclamam e ficando em ambientes bagunçados ou sujos, você está nadando contra a correnteza. É possível fazer isso? Sim, mas é muito, muito mais difícil do que precisa ser. Em dias difíceis, você precisa ser ainda mais seletivo sobre o que você permite entrar no seu campo energético. Isso significa que talvez você precise evitar aquele amigo que sempre transforma qualquer conversa em uma sessão de reclamação. Significa que você talvez precise pular o jornal da manhã cheio de tragédias. Significa que você pode precisar organizar seu espaço, mesmo que seja só arrumar sua mesa ou fazer sua cama. Essas coisas parecem pequenas, mas elas têm um impacto acumulativo enorme na sua vibração. Um espaço organizado cria uma sensação de ordem interna. Limitar notícias negativas protege sua paz mental. Escolher suas conversas com cuidado preserva sua energia para o que realmente importa. E falando em conversas, existe algo que você precisa entender sobre reclamar. Reclamar ocasionalmente, quando algo está realmente errado, não é o problema.
O problema é o reclamar crônico, aquele hábito de sempre focar no que está errado, no que é injusto, no que poderia ser melhor, mas não é. Quando você reclama constantemente, você está literalmente treinando o seu cérebro para procurar mais coisas para reclamar. Você está criando vias neurais que automaticamente buscam o negativo. Mas aqui está algo fascinante. Você pode treinar seu cérebro na direção oposta. Você pode criar um hábito de procurar coisas que estão funcionando, mesmo em dias terríveis. E não, isso não é pensamento positivo tóxico, é apenas reconhecer a realidade completa, não apenas a parte ruim. Tem um exercício que eu faço todo dia, sem exceção, não importa o quão difícil tenha sido o dia. Antes de dormir, eu penso em 3 coisas específicas que foram boas ou que funcionaram naquele dia. Podem ser coisas mínimas. O café estava bom, alguém me deu um sorriso genuíno, consegui terminar uma tarefa que estava pendente. O tamanho não importa. O que importa é treinar meu cérebro para perceber que mesmo nos piores dias, sempre existe algo funcionando. Quando você faz isso consistentemente, algo muda na maneira como você experiencia a sua vida. Você não fica menos consciente dos problemas, mas você para de ser completamente dominado por eles. Você desenvolve o que eu chamo de visão periférica emocional. Você vê o problema na sua frente, mas também consegue perceber tudo mais que está acontecendo ao redor. Agora, vou te contar sobre um dos maiores erros que as pessoas cometem quando tentam aplicar a lei da atração em dias difíceis. Elas tentam controlar tudo. Elas acham que, se conseguirem controlar cada pensamento, cada emoção, cada situação, então vão poder manter aquela vibração alta perfeita. Mas isso não é só impossível, é contraproducente. Quanto mais você tenta controlar, mais rígido você fica. E rigidez é o oposto de vibração alta. Vibração alta tem a ver com fluidez, com permitir, com confiar. Quando você está constantemente tenso, tentando manter tudo sob controle, você está em um estado de resistência. E resistência é uma vibração baixa disfarçada de esforço. Então, o que você faz? Você aprende a diferença entre controle e influência. Você não pode controlar tudo o que acontece com você. Você não pode controlar o que outras pessoas fazem ou dizem. Você não pode controlar cada pensamento que passa na sua cabeça. Mas você pode influenciar a sua resposta a essas coisas. Você pode influenciar onde você coloca a sua atenção. Você pode influenciar as ações que você toma. Essa mudança de controle para influência é libertadora. De repente, você não precisa mais ser perfeito. Você não precisa mais ter cada momento sob controle. Você pode relaxar um pouco e confiar que mesmo quando as coisas ficam difíceis, você tem recursos internos para lidar com elas e gradualmente voltar para uma vibração mais alta. E aqui está algo que mudou o jogo completamente para mim. Entender que dias difíceis não são falhas. Eles não significam que você está fazendo alguma coisa errada ou que a lei da atração não funciona. Eles são parte natural da experiência humana. O objetivo não é nunca ter dias difíceis. O objetivo é desenvolver resiliência para atravessar esses dias sem ficar preso neles, sem criar histórias dramáticas sobre eles ou sem perder completamente sua conexão com uma vibração melhor. Pensa na sua vibração como um músculo. Quando você exercita um músculo, você o coloca sob estresse, ele fica cansado e depois ele se recupera mais forte. Dias difíceis são como o estresse que fortalece o seu músculo vibracional. Cada vez que você consegue navegar um dia difícil e encontrar seu caminho de volta para uma vibração mais alta, você fica melhor nisso. Você desenvolve mais confiança. Você prova para si mesmo que você consegue. Tem uma última coisa que eu preciso te falar sobre manter a vibração alta em dias difíceis, e talvez seja a mais importante de todas. É sobre conexão. Quando você está se sentindo mal, o impulso natural geralmente é se isolar. Você quer se esconder, não quer que ninguém te veja naquele estado, acha que precisa resolver tudo sozinho antes de poder interagir com outras de novo. Mas isolamento geralmente piora as coisas. Quando você está sozinho com seus pensamentos negativos, eles tendem a crescer e se multiplicar. Sem outras perspectivas, sem outras energias para te influenciar, você pode ficar preso em um loop de negatividade. Obviamente, isso não significa que você deve sair e fingir que está tudo bem quando não está. Não significa que você deve despejar todos os seus problemas em qualquer pessoa que aparecer. Mas significa que conexão genuína com outras pessoas, mesmo que seja breve, mesmo que seja superficial,
pode te ajudar a mudar o seu estado. Às vezes, o simples ato de ter uma conversa normal sobre qualquer coisa com alguém pode te tirar da sua cabeça por tempo suficiente para você ganhar uma nova perspectiva. Às vezes, estar na presença de alguém que está em uma vibração mais alta pode naturalmente elevar a sua também, sem que nenhuma palavra precise ser dita. E se você realmente precisa falar do que está te incomodando, escolha alguém que saiba te ouvir sem julgamento e sem tentar te consertar imediatamente. Alguém que possa segurar espaço para o que você está sentindo, sem entrar em pânico ou tentar te fazer se sentir melhor imediatamente. Esse tipo de conexão é incrivelmente curativa e pode ajudar a processar emoções difíceis muito mais rápido do que fazer isso sozinha. Agora, juntando tudo isso, quando você está tendo um dia difícil e quer manter ou recuperar uma vibração mais alta, você tem um caminho claro. Você começa reconhecendo e permitindo o que você está sentindo, sem julgamento e sem drama. Você busca o próximo melhor sentimento, não o salto impossível para a alegria. Você usa seu corpo físico para influenciar seu estado emocional. Você protege seu ambiente e o que você consome. Você procura coisas que estão funcionando, mesmo que sejam pequenas. Você solta o controle e abraça a influência. Você se lembra que dias difíceis são normais e te fortalecem. E você se permite conexão genuína quando precisar. Essas não são técnicas mágicas que vão fazer todos os seus problemas desaparecerem instantaneamente. Elas não vão fazer você nunca mais ter um dia ruim, mas elas vão te dar uma estrutura real e prática para navegar esses dias de uma maneira que mantém você alinhado com o que você quer atrair para sua vida sem negar sua humanidade no processo. A lei da atração não é sobre perfeição, é sobre direção. E enquanto você estiver se movendo, mesmo que devagar, mesmo que aos tropeços, em direção a uma vibração melhor, você está no caminho certo. Dias difíceis não te desviam desse caminho, eles são parte dele. Eles te ensinam, te fortalecem, te mostram o quanto você já cresceu e o quanto você ainda pode crescer. Se inscreve no canal para mais conteúdo sobre lei da atração que realmente funciona na vida real.